Regra número 1 do Clube da Luta. Não fale do Clube da Luta. Olá, meus caros. Hoje a gente vai entrar num tópico que eu acho de suma importância, principalmente para o camarada que está recém descobrindo a nossa tão sagrada pílula. Todo mundo que passa por esse processo de sair da Matrix, quando descobre não só as trincheiras, né, dessa realidade dura de aceitar, que é a verdadeira face da natureza feminina e todos os percalços que isso traz, uma das coisas mais difíceis para esse camarada é deixar a língua dentro da boca e simplesmente não falar do Clube da Luta para as pessoas que não são do Clube da Luta, tá? Eu passei por isso, eu acredito que a maioria aqui passou por isso, então a ideia do vídeo de hoje é o seguinte, meus caros: seja um camaleão na Matrix. Mas antes da gente entrar nesse tópico, como de costume, eu sou o Felipe e esse é o canal Sigmando Lobo Solitário. Já peço para vocês, meus caros, cordialmente deixarem aquele like para isso ajudar no nosso engajamento, né? Porque um pouco controverso, mas de fato eu sempre idealizo, né, que esse vídeo acabe chegando para outros caras que são da Matrix e que eles venham de forma passiva, tá? Não através do meu esforço pessoal indo até a pessoa, mas assim, com um videozinho chegando ali, outro aqui, a pessoa vai, desperta curiosidade, bum, assiste o vídeo e aprende. E começa a descobrir isso aqui, seja porque tá precisando, ou porque acabou caindo de paraquedas, mas a questão é que só o like de vocês, a interação, gera esse engajamento que vai espalhar o nosso material para fora da bolha, tá? Então isso vai ajudar a gente bastante, tá? E o resto você já sabe, né? Acesse lá minimalista.com.br, moda masculina, eu vou deixar o link na descrição, mas vamos pro tópico. É muito difícil, tá? A gente lidar com essa vontade que a gente tem de falar para as pessoas sobre o nosso mundinho aqui, né? E como ele foi benéfico para nossa desenvoltura, o nosso desenvolvimento em deixar de ser um otário nas mãos da mulherada. Tem um vídeo do Carl Sagan, que é um cara assim excepcional, que foi um cara excepcional dentro da astronomia. Ele explica, né, as dimensões. Ele é escritor também. E nesse vídeo ele traça um paralelo entre os seres bidimensionais e os seres tridimensionais. O que acontece? Um ser bidimensional, que é que ele só tem duas dimensões, né? Ele é puxado por um ser da terceira dimensão para fora da segunda dimensão e ele cai na terceira dimensão. Então ele acaba tendo uma visão panorâmica do que é o mundo bidimensional e ele consegue entender pela primeira vez o que é o mundo tridimensional. Ele fica assim, vislumbradíssimo, fica louco, assim, maluco para chegar no mundo dele e falar para as pessoas o que ele experienciou, aquela coisa maravilhosa, uma coisa divina, sabe? Quando ele volta para o mundo bidimensional, ele vai para as pessoas, reúne todo mundo que ele pode e começa a falar do mundo tridimensional. O que você acha que acontece? Ele é tido como um herói, como um ser iluminado? Não. Ele é tido como um louco, como um maluco. Esse cara perdeu o juízo. O que ele está falando? Isso não existe. Irmão, se você for para pensar, é basicamente isso o que acontece na maioria das vezes em que você tenta, entre aspas, né, redpilar um cara da Matrix. Porque as pessoas elas não entendem essas questões. Fora o fato de que muitas dessas coisas são verdades inconvenientes que ninguém quer que você fale e ninguém quer assumir que são verdades. Ou as pessoas simplesmente não têm a capacidade de assumir que possam ser verdade porque elas não querem quebrar um padrão já estabelecido na mente delas em sociedade, o que supostamente traz um equilíbrio. Então, fora toda essa questão do movimento das minas, né, para não evitar falar o termo, mas também você vai ter cavaleiros brancos, caras que não vão conseguir lidar bem com um camarada falando coisas que ninguém quer aceitar ou que são extremamente inconvenientes, né? Só que você acaba que você, querendo ou não, você vira um camaleão dentro da Matrix, né? Você vai ter que ser um camaleão. Vou contar aqui uma história bem breve, tá? Muitos de vocês talvez não saibam, talvez muitos de vocês desconfiam, mas eu sou um cara que eu tive todo o meu começo de juventude como um camarada extremamente orientado no progressismo. Eu sempre fui aquele camarada que fui do progressismo, tá? Esse meu rompimento com o progressismo começou com a Red Pill. Porque, obviamente, eu comecei a ver muita hipocrisia no comportamento das nobres senhoritas, né? E comecei a traçar paralelos em como o movimento das minas tinha uma influência com isso. Então, quando você começa a afundar mais e mais nesse meio, você começa a perceber tanta hipocrisia nesse movimento progressista. Então, foi o meu rompimento, mas eu fui um cara extremamente progressista. Não que eu tenha deixado de ser de esquerda para deixar de ser de direita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu simplesmente, hoje em dia, prefiro
prefiro nem observar essas coisas. Eu prefiro gastar meu tempo fazendo as minhas coisas. Mas ano passado, 2021, com uma amiga minha e um outro camarada, inclusive essa amiga minha foi a menina com quem eu tive um profundo amargor e um desentendimento que me levou para conhecer a nossa comunidade, né? Estávamos num protesto fora Bolsonaro, no centro do Rio. Era um grupo grande que a gente foi, né? A gente foi de ônibus, né? Pegamos as barcas lá de Niterói pro Rio e fomos em sentido Presidente Vargas, né? No centrão do Rio mesmo, ali bem próximo da Central e tudo mais. Quem é carioca sabe onde estou falando. E a gente passou o dia inteiro juntos. Para ela, era a oportunidade de sair, de zoar, ver a rapaziada. Era o ápice da pandemia, as pessoas estavam caçando qualquer coisa para fazer em aglomeração, essa é a verdade. E eu fui para ver essa minha amiga. E também para ver o ambiente, né? Sair de casa, eu já estava muito tempo sem ver gente assim aos montes, por causa da pandemia, obviamente. Num determinado momento, já na tarde, já tinha acabado o protesto, a gente já tinha rodado o Rio bastante. Fomos para Lapa, a região boêmia da Lapa, do Rio de Janeiro, que inclusive eu gosto muito. Sentamos num bar, bem naquela regiãozinha de bares ali na Lapa, uma rua bem extensa, que eu não vou saber o nome agora. Sentamos ali, estávamos ela, eu, né? Esse brother que foi com a gente, um cara que é muito gente boa, uma advogada e um outro carinha, conhecido deles, que eu não lembro o nome. Estávamos conversando, até que em determinado momento, o tapado aqui começou a mandar umas rédeas para a rapaziada. E foi muito estranho como aquilo foi se dando. Eu não fui hostilizado tanto. A advogada que estava com a gente, ela, uma lulista daquelas, sabe, de carteirinha, né? Eterna apreciadora de qualquer coisa que tenha a ver com o movimento das minas, né? Começou a achar aquilo muito, muito machista, sabe? Só que ela percebeu, né, pela minha entonação, pela minha linguagem corporal, que não era por mal. Eu não estava falando por ser um cara preconceituoso. Eu até falei, não, eu não sou machista, olha só. Esse tipo de coisa tem muito a ver com a questão biológica. Olha só que ideia. Na época eu só tinha o quê? Eu tinha um mês e meio de comunidade. Eu estava ainda me redpilando, né? E foi muito engraçado, cara, porque ver aquela reação e como aquilo se deu, a forma estarrecida com que eles olhavam pra mim, falando aquelas coisas e tudo mais. Eu não vou lembrar exatamente o que eu falei, porque já faz mais de um ano, cara. Mas eu lembro que o que eu falava, sabe, na questão de, por exemplo, coisas de como que nenhuma mulher é capaz de prover para um homem e tudo mais, que é aquela coisa, né? O homem ele é amado na medida que pode prover, né? Enquanto a mulher não precisa de nada disso, né? A mulher não precisa trabalhar e tudo mais. E, sabe, a tentativa de contra-argumentar aquilo, a forma estarrecida, foi engraçado, cara, mas eu vi, assim, por conta própria, que não é um assunto que dá pra ser conversado com as pessoas abertamente, tá? Foi meu primeiro e último erro, tá? Depois desse dia eu nunca mais tentei trazer esse tipo de assunto para as pessoas. Pelo menos eu aprendi isso cedo, eu não só cometi um erro, tá? E foi um erro, assim, bem razoável, porque foi com pessoas do meu círculo pessoal com quem eu tava já num grau de amizade, né? Uma delas era essa minha amiga. Eu cheguei a conversar isso com ela algumas vezes, mas nunca levei muito à frente não, tá? Então, o que acontece? Depois desse dia eu comecei a praticar o ato de ser camaleão, né? Da Matrix, né? Por exemplo, olha só. Você vai ter que viver o mundo lá fora. É uma perfeita alusão ao filme Matrix. A melhor forma de você conhecer a Matrix e transitar dentro dela assim de forma ligeira, esperta e bem sadia é você conhecendo ela de fora. Porque você conhecendo ela de fora, você sabe como transitar por ela. Você vai ser um camaleão. Então, você vai frequentar bares. Se você curte, de repente, você vai frequentar balada, você vai frequentar a faculdade, você vai frequentar lugares que tem pessoas progressistas. Você não tem como fugir do mundo progressista, porque o mundo progressista hoje em dia ele é dominante. Se você vai em qualquer lugar, as pessoas são progressistas, as lojas elas são progressistas, as marcas são progressistas na maioria das vezes. Você vai ter que ser camaleão, cara. Você vai ter que ter a habilidade é como eu costumo falar. O mundo Blue Pill, ele é muito, muito, muito abundante de coisas que você precisa. Se você quer diversão, você vai precisar ir para um ambiente Blue Pill, né? Se você quer ir, por exemplo, para uma festa, as pessoas elas não são red piladas lá. Então, se você parar para trocar uma ideia com um grupo de amigos, né, que tem homens e mulheres, a orientação deles é blue pilesca total. É blue pilesca total, meus caros. A forma como o homem vê a interação com a mulher é a forma que você via antes de você despertar dessa Matrix. Você vai ter que dar uma de blue pill. Eu costumo falar que você precisa beber da fonte blue pill depois, né? Porque tem o pré e tem o pós, né? A sua era pré-red pilado, você é blue pill na essência, você é por natureza. Quando você desperta que você perde a sua capacidade de ser um blue pill, pelo menos assim, em tese, né?
Você vai ter que voltar a se comportar como Blue Pill na maioria das vezes. Eu sei que pra maioria é diferente, né? Mas se você for pra uma entrevista de emprego, por exemplo, e a pessoa perguntar se você é um cara que tem um casamento, né? Porque a pessoa precisa saber se você tem filhos, porque isso vai envolver a questão de benefícios, de dependente, né? Pro cara que tem filhos, né? Mas se você não tem filho, pelo menos ela vai perguntar se você namora, porque ela vai querer saber um pouco do seu perfil, se você é um cara conservador, se você é um cara de farra, se você é um cara tranquilo, se você é um cara assim... Elas querem traçar o seu perfil psicológico na entrevista de emprego. E o que você vai fazer? Você vai falar, não, eu não caso porque as mulheres são utilitaristas e eu não quero que usufruam dos meus recursos e depois eu acabe tomando um processo. Não, você não vai falar isso na entrevista de emprego. Se você falar isso na entrevista, você vai perder a sua vaga. Então você vai ter que ser Blue Pill na maioria das vezes. Você vai ter que ser Blue Pill 90% do tempo, cara. E eu falei no vídeo anterior sobre baladas, né, que eu quando vou para as festas, para os ambientes, eu literalmente me misturo. Quando eu vou, por exemplo, pro bar de rock, aí eu não tô sendo camaleão, né, porque eu realmente gosto muito de rock. Então eu me visto de roqueiro, mano. Eu pego a minha jaqueta, coloco os meus acessórios metálicos, pego alguma camiseta de banda e vou curtir um bar. Mas quando eu vou pra uma balada, eu já mudo a minha faceta, eu mudo o meu estilo de me vestir e eu vou me adequar ao ambiente. Chegando lá, se eu for para um bar, por exemplo, igual quando eu vou ao bar lá onde trabalha o Bruto, eu pego uma cerveja, eu sento de frente pro balcão, eu observo o ambiente e eu fico na minha. Quando calha de aparecer pessoas para trocar uma ideia, isso não falo necessariamente de mulheres, eu falo de mulheres e homens, eu sempre procuro levar a conversa para um rumo saudável, sadio e que seja bem Blue Pill, principalmente. Claro, não estamos falando de mulheres, mas você vê o mundo pela ótica Blue Pill. E uma outra coisa que a gente precisa entender, cara, é que você tem que tomar muito cuidado para você não ficar um cara bitolado sempre na mesma realidade. Se você está conversando com uma pessoa, você tem que saber falar de assuntos que não tenham nada a ver com a nossa comunidade. A pessoa ela pode querer falar sobre filosofias, ela pode querer falar sobre finanças, ela pode querer falar sobre o futebol, ela pode querer falar sobre o Big Brother. Então você precisa estar pelo menos antenado no que acontece no mundo, tá? O que eu percebo é que o maior erro de muitos caras que comentam nos meus vídeos é que eles comentam nos vídeos de todo mundo. E isso não é um erro, mas isso mostra que eles ficam muito presos na nossa bolha, o dia inteiro na nossa bolha. E cara, um conselho de ouro que eu vou dar pra vocês é o seguinte: consumam conteúdos aleatórios. Não fiquem presos à nossa bolha o tempo inteiro. Consumam conteúdos, cara, do mundo lá fora. Vai ver o que tá acontecendo aí em outros países, né? Esses casos aí recentes que eu não posso falar de conflitos aí entre outros países, que eu não vou falar pra não dar problema. Cara, vai ver uma entrevista com um ator famoso, vai ver uma entrevista com, sei lá, com um ex-BBB, só pra você, entendeu? Beber um pouco da sua fonte Blue Pill, da sua fonte matriciana. Porque no mundo lá fora, a realidade ela não é o que a gente costuma pintar aqui na comunidade, tá? Por mais que a gente tenha a nossa mentalidade desperta, você precisa totalmente ver o mundo como uma pessoa que é da Matrix. Você tem que ser matriciano para você poder viver bem, estando já desperto. Porque se você for levar ao pé da letra, ser um cara desperto, você não vai socializar, você não vai viver e você vai estar sempre se fechando cada vez mais na bolha. Então nunca se feche na bolha. Vai pro ambiente, cara. Se enturma. Dança, se você gostar de dançar. Sabe, toma uma cerveja, se você bebe. Toma um drink, se você curte. Conversa com as pessoas, mas esqueça. Sempre que você for para um ambiente, sabe, social, irmão, socialize. E se finja de idiota. Se finja de idiota. Quando um cara chegar pra você e começar a contar do relacionamento dele, de que ele é um cara que tem um casamento, de que na casa dele quem manda é a patroa, irmão, concorda. Você chega e fala, pô, cara, nossa, mas e aí, como é que tá o casamento? Dá certo? Dessa forma que você tem um casamento dá certo? Pô, se dá certo é o que importa, né? Ele vai mentir dizendo que dá certo, porque ele não quer expor as fraquezas. E tá tudo bem, cara. Você não é Deus pra ficar tentando resolver o problema do mundo. Se você, assim como eu, de repente tá ouvindo aqui, você cria conteúdo, você tem uma missão. Mas a sua missão não é fazer isso de forma ativa, você vai fazer isso de forma passiva. Você solta o conteúdo e as pessoas vão atrás. Só que no mundo real, meu irmão, não é a sua obrigação. No mundo real você tem que ser um camaleão. E para ser um camaleão você tem que ter a capacidade de se infiltrar. Você vai ser um infiltrado, você vai passear nos meios sociais como um cara, sabe, você vai dar uma de João sem braço e ser aquele cara bobão. Bobão entre aspas, não precisa se comportar como um bobão, mas você vai ser aquele cara que vai dar uma de desentendido, sabe, de cínico. Você vai conversar com as pessoas como um cínico. Você sabe o que aquela pessoa está passando.
Um cara que diz que a mulher é patroa dele, você sabe o que ele tá passando. Você sabe que ele não veste as calças no relacionamento. Você sabe que provavelmente essa mulher deseja outros caras porque o marido não tem culhões pra tomar já do relacionamento. Mas você não pode falar isso pro cara. Porque para você manter o equilíbrio na Matrix, você tem que concordar com ela. Você não pode tentar mudar o sistema dentro dela. Você muda de fora. E para mudar de fora, você faz o que a gente que faz, né? Cria conteúdo e vai. Ou do caso de alguém estiver passando por uma situação muito específica, começa a te perguntar coisas e quer respostas, você começa a introduzir aos poucos, tá? Sempre em doses bem homeopáticas e sempre tentando pescar como aquele cara reage a esse assunto. Mas você nunca faz isso de forma ativa. Por exemplo, indo para as ruas, tipo, espalhar a palavra do Senhor. Não. Nunca faça isso, cara. No mundo, lá fora, você vai ser um camaleão, cara. Porque você sabe a verdade. Você sabe como as coisas funcionam na faceta dos relacionamentos. Mas você tem que deixar isso pra você. E você vai dar uma de blue pill e vai viver a sua vida lá fora, tá? Então, meus caros, para não ser repetitivo demais, vou encerrando por aqui, tá? Espero que vocês fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já diziam o Toquinho, nosso eterno poetinha, Vinícius de Moraes. Fui.